Quase sempre ouvimos falar em desmatamentos em estados das regiões norte do país. Mas olha só, aqui em Goiás a situação não é muito diferente não. E muita mata já acabou. Vamos acompanhar na reportagem de Marcos Gouveia a situação do nosso estado quando o assunto é a retirada irregular de árvores. O meio ambiente é tema central da campanha da Fraternidade este ano. Casa Comum, nossa responsabilidade. E tem sido bastante debatido na encíclica escrita pelo Papa Francisco, ao ponderar sobre o desenvolvimento irresponsável e o combate à degradação ambiental e às alterações climáticas. Hoje vamos falar sobre desmatamento, prática considerada crime regulada pela Lei de Crimes Ambientais. Em Goiás, a situação é preocupante. Segundo dados do Sistema de Gestão Ambiental da Secretaria do Meio Ambiente, em 2005 a soma de áreas desmatadas sem licença ambiental ou com alguma irregularidade na licença emitida tiveram autos de infração lavrados que chegam a aproximadamente 30 milhões e 640 mil metros quadrados. Duas operações criadas para fiscalizar as regiões do Vale do Araguaia tiveram as seguintes apurações. Na Operação Pasto Sujo 1, foram autuadas áreas com cerca de 20 milhões de metros quadrados. Na Operação Pasto Sujo 2, esse número alcançou os 4 milhões e 560 mil metros quadrados. As ações de fiscalização têm utilizado imagens de satélite que são cruzadas com as licenças emitidas pela CECIMA para detectar focos de desmatamento ilegal. Em 2015, foram encaminhados ao Judiciário 40 mil casos de crimes de impedimento de regeneração natural de florestas e 13 ocorrências de danificação e destruição de florestas consideradas de preservação permanente. Investigações continuam em todo o estado e as pesadas multas e sanções são formas de coibir o crime de desmatamento. Bom, para falar sobre esse desmatamento, eu converso agora com o delegado da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra o Meio Ambiente, Luziano de Carvalho. Olá, delegado, boa tarde, tudo bem? Boa tarde para todo mundo, tudo bem. A gente estava vendo as imagens e parece que o senhor, assim, falou, mas parece, é como se ainda fosse pouco, essa realidade ainda é pior? Mas muito pior. É pior do que tudo isso aí? Hoje nós temos apenas fragmentos de cerrado em Goiás. Vários municípios têm menos de 5% de cobertura vegetal. E muitos casos são desmatamentos irregulares que sequer ficamos ou tomamos conhecimento. Então é preciso que se implante imediatamente uma conscientização, uma educação efetiva. Esses casos aí, temos inquérito encaminhado já à Justiça, outros em andamento, mas isso representa também uma quantidade muito pequena. A gente sempre ouve falar que na região sudoeste foi feito desmatamento para plantio, né, de grandes áreas de cultura. Como é que está a região sudoeste e o resto do estado? Não, eu acredito que você não está ouvindo falar mais em desmatamento do sudeste. Que já acabou, né? Já foi embora. Ali já não tem muita... É muito pouco. Agora, esses casos aí foram na região norte, que situação. Em São Miguel do Araguaia. Mas o rio Araguaia, a bacia do Araguaia, que nós há 20 anos tínhamos como protegida, preservada, hoje foi totalmente destruído. E o pior são as consequências do desmatamento. Nós temos lagos, lagoas, o rio Araguaia secando, tudo em consequência desse desmatamento. Por isso que a gente insiste tanto. Gente, recupere as nascentes. Nós queremos, inclusive, propor um desmatamento zero num período, por exemplo, de 5 anos. Mas esse tempo não é para acomodar. É época de recuperar as matas ciliares, as áreas de preservação permanente, que é justamente as nascentes, né? Essas margens, os lagos, as erosões e as pastagens degradadas. Delegado, a ação é constante, a gente acompanha o trabalho do senhor sempre indo, sempre nesses locais, tudo. O que acontece que vocês vão, agem, aplicam a lei e ainda continua esse trabalho? Não é mais falar que não sabe. Não, a conscientização, o conhecimento da legislação já foi implantado. Todo sabe. Agora é a questão do socioeconômico. O econômico prevalece o ambiental. Essa questão de sustentabilidade é uma linguagem bonita, só que não acontece na prática. Todo mundo ama o meio ambiente, mas também não realiza. Então esse é o desafio do fazer, é do realmente eu respeito, e você tem que respeitar. Meio ambiente existe só para o vizinho. Mas é claro que agora precisamos de quê? Controle, educação efetiva
e de usar as melhores técnicas. Não tem mais justificativo de desmatamento. Já passou. Por quê? Nós temos as nascentes aí, desprovidas de cobertura vegetal, problemas sérios que enfrentamos no momento, que é rompimento de represamentos. É muito grave, mas ali as nascentes não possuem cobertura vegetal, estão desprovidas, quer dizer, é um dano gravíssimo. E aqui, só para falar, um motivo só já é o suficiente para nós zerar o desmatamento em Goiás. Aqui no estado de Goiás, aqui no Planalto Central, é o berço das águas. Se você desmata o cerrado, essa água vai embora. Não abastece mais, não há recarga do subsolo, do lençol freático. Então nós estamos cometendo um verdadeiro suicídio. Delegado, em relação àquelas construções que a gente sempre vê também, né, em ações de vocês, construções irregulares, gente, tem gente que constrói quase que, né, assim, quase põe o pé dentro do Rio Araguaia. Como é que está isso aí? Como é que são as fiscalizações em relação a isso e como que tem sido? Na verdade, é todo o estado, né? Nós fizemos agora, recentemente, aqui em Goiânia, em setores construindo aí em afluência do João Leite, do Meia Ponte, ali do São José, do Anicuns, do Cascavel, todo construído tipo 3 metros, 5 metros. Aí vem a chuva, sobe. Tragédia. É, mas até com morte. Na hora de construir. Constrói. Ou seja, nós temos que falar o quê? Volto lá. Conscientização. Saber o nível, saber o limite do direito, do dever, mostrar para a sociedade e leis, normas ambientais existem, precisam fazer com que elas sejam cumpridas e cumpri-las. E isso é aquilo que está previsto. Agora, tudo depende de educação. E nós insistimos, inquéritos a serem encaminhados para a Justiça, muitos em andamento, e nós acreditamos que vai haver uma mudança, um engajamento da sociedade, poder público, o povo tem que realmente saber. Questão ambiental é dever de todo mundo proteger. Delegado Luziano, e as construções nesses lagos continuam aí? Lagos, represas, a gente vê aí represa estourando e construção e a coisa vai acontecendo. Vai acontecendo que nós temos que multiplicar a linguagem do fazer, não é? Fica muito falante, mas as ações, né, inquéritos remetidos, mas enquanto não mudar, e hoje eu feliz em muitas situações, porque eu vi hoje, inclusive, um dos maiores produtores de carne de Goiás, aonde já se comprometeu a cercar lá todas as suas nascentes, recuperar as APPs, os lagos do Rio Araguaia. Isso sempre é um ganho. Agora tem que haver o envolvimento de todo mundo, o produtor rural, saber da necessidade, da importância. O que será de Goiás daqui a 38 anos, que é a previsão para o Rio Araguaia secar? Quer dizer, o bem mais valioso que nós temos é a água, é um Rio Araguaia, não é um ribeirão João Leite desse aqui, né, com um reservatório de abastecimento público também seco. Então, é medidas preventivas. O direito ambiental, o princípio mais sagrado, norteador, é o da precaução. E precisamos de adotar essas medidas urgentemente. Delegado Luziano, a gente está aí com a campanha da fraternidade, né? Esse ano o Papa Francisco pediu para a gente sempre pensar na nossa casa comum. Como que o senhor viu esse tema? Como que a delegacia recebeu esse momento que a gente passa pela discussão da Casa Comum pela Igreja Católica? Eu acho extremamente interessante, importante, é o momento oportuno. Nunca é tarde, porque a coisa poderá ficar pior. Goiânia está aí com um tamanho, daqui a 20 anos vai dobrar. Então, tantas construções que poderão ser construídas em áreas não edificáveis, às margens dos mananciais, quantas outras nascentes precisam ser protegidas. E essa campanha é extremamente importante. Por quê? Precisa de mobilizar consciências, envolvimento de todo mundo. Nós temos que ter a linguagem do bem, do fazer o justo, do fazer o correto. Não é apenas criticar leis, não. Leis não resolvem problemas sociais. É agir. Nós temos que agir. Nós temos que agir com inteligência, com sabedoria. Esses são os princípios que prega realmente a Igreja. Ok, doutor Luziano, muito obrigada. É sempre bom o senhor vir aqui, apesar das informações não serem as melhores, mas sempre é um puxão de orelha aí em cada um de nós para ter um cuidado maior com o meio ambiente. Eu conversei, muito obrigada pela presença do senhor, mais uma vez aqui com a gente. A Polícia Civil está à disposição. Ok, bom trabalho.
Eu conversei agora com o delegado Luciano de Carvalho, ele que é da Delegacia de Repressão a Crimes contra o Meio Ambiente.